TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 24 de janeiro. E você vai ver a seguir. Acusado de esfaquear homem em situação de rua em Petrópolis é preso. Vítima está em estado grave. Trânsito é interditado na Rua do Imperador para retirada de maquinário no Rio Quitandinha. Defesa Civil de Teresópolis registra 27 ocorrências devido à forte chuva desta segunda-feira. Cratera abre novamente na Avenida Amaral Peixoto, em Petrópolis, e moradores sofrem com os transtornos. Agora, no Correio Petropolitano na TV. A Polícia Civil prendeu hoje 2 homens acusados de espancar até a morte Gustavo Lima Fernandes, de 41 anos, no último domingo. A família da vítima usou as redes sociais para lamentar e pedir justiça após a morte do ex-policial. Na tarde desta terça-feira, os 2 homens apontados pela morte de Gustavo Lima Fernandes, de 43 anos, foram capturados após o monitoramento do setor de inteligência da polícia. Gustavo foi espancado até a morte. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã do último domingo, na Rua Coronel Veiga, próximo a um posto de combustíveis. Contra a dupla, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara criminal de Petrópolis. Nas redes sociais, a filha da vítima lamentou a morte do pai e pediu por justiça. E ainda falando de criminalidade, 2 homens foram baleados na madrugada de segunda-feira no bairro Barroso, em Teresópolis. Um deles, de 43 anos, morreu no local e o outro foi resgatado e levado para o Hospital das Clínicas, onde foi ouvido pelos agentes. A Polícia Civil investiga a motivação do crime. Agora o assunto é chuva e os prejuízos que os temporais constantes têm causado em diversas cidades da região serrana. Na manhã desta terça-feira, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes interditou um trecho da Rua do Imperador em Petrópolis para a retirada de um maquinário que estava dentro do Rio Quitandinha. A interdição do trecho na Rua do Imperador gerou um nó no trânsito da cidade, que apresentou congestionamentos durante toda a manhã. A máquina estava dentro do rio, na altura do Obelisco, próximo ao Museu Imperial, no início da Rua da Imperatriz. A interdição na Rua do Imperador aconteceu por volta das 10 horas da manhã e foi até aproximadamente 1h30 da tarde. A interdição foi necessária, pois o maquinário ficou preso no rio durante a chuva desta segunda-feira. Na ocasião, o volume de água que chegou no centro da cidade após chover forte na região do Quitandinha deixou o maquinário submerso. De acordo com equipes que trabalhavam no reboque, a máquina sofreu danos internos e não pôde ser ligada para que mais danos não fossem causados, o que gerou a demora no serviço. O trabalho de remoção do veículo também foi acompanhado pela concessionária Águas do Imperador, para garantir que nenhuma tubulação fosse afetada no Rio Quitandinha. Os moradores da Avenida Amaral Peixoto, no Quitandinha, em Petrópolis, continuam sofrendo com as consequências das chuvas. Na segunda-feira, uma cratera abriu pela segunda vez no mesmo lugar e outro carro acabou danificado. No início do mês, o mesmo buraco foi aberto pelas chuvas, mas equipes da prefeitura consertaram. A cratera reabriu após a forte chuva que atingiu o Quitandinha na última segunda-feira. A Rua Amaral Peixoto, que dá acesso a outros bairros, ficou em mão dupla, com uma parte interditada, gerando transtornos. Vera vive na região há 30 anos e conta que frequentemente abrem novas crateras. Uma buraqueira medonha, buraco para todo lado. E a gente que já está de idade, que anda a pé aqui, até é perigoso. Ali para cima, um dia desse, eu fui para a igreja, que é para lá, quase que eu caí no buraco.
Na noite de segunda-feira, um carro caiu na cratera e moradores aqui da região se reuniram para tirar o veículo e também sinalizar a via para evitar novos acidentes. No início deste mês, um carro também caiu em uma cratera que abriu na mesma rua, mas na parte alta. Segundo os moradores, ninguém ficou ferido e o condutor do veículo recebeu ajuda para sair do local. O incidente aconteceu durante a noite, quando o veículo passava pela rua Amaral Peixoto. Tem esse buraco aqui, tem mais um ali, outro ali que a prefeitura fechou outro dia, já abriu de novo antes da chuva. Tem um outro lá em cima, perto do Mercado Silva, então aqui a rua está muito emburacada, muito complicada. E acaba assim, aqui a rua do 23, a gente fica sem o ônibus. Sem o ônibus. Como é que vocês fazem? A gente ou desce para pegar aqui embaixo, né? É a opção. Equipes da prefeitura foram acionadas pelos moradores e estiveram no local. Após o fechamento da cratera, a rua foi desinterditada para o trânsito de veículos. E ainda falando sobre chuva, equipes da Prefeitura de Teresópolis realizaram a limpeza das vias públicas, desobstrução e reparos de galerias pluviais em vários bairros, após o forte temporal que atingiu a cidade e região na segunda-feira. Com um volume excessivo de água, algumas galerias não deram vazão de escoamento e manilhas se romperam, causando alagamentos. A Defesa Civil de Teresópolis opera em estágio de atenção devido à previsão de chuva na cidade. De acordo com o Centro de Monitoramento e Comunicação da Defesa Civil, os maiores índices pluviométricos registrados foram 124 milímetros em 24 horas no Panorama e 120 milímetros no São Pedro. No Rosário e no Vale da Revolta, únicos bairros onde as sirenes foram acionadas, os moradores receberam apoio da Defesa Civil durante o acionamento. Foram registradas 27 ocorrências sem vítimas em 11 bairros e pontos de alagamento. Na Vila Muqui, 5 casas foram interditadas e os moradores foram orientados a irem para a casa de parentes e amigos. Além disso, com a forte chuva, as obras de contenção no Corte da Barra, previstas para iniciarem nesta quarta-feira, foram suspensas temporariamente. Responsável pela obra, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai divulgar a nova data em breve. Policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis prenderam na segunda-feira um homem pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra um outro homem que vive em situação de rua. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com as investigações, o acusado esfaqueou diversas vezes a vítima, que estava sentada e não teve chance de reagir. O homem está internado em estado grave. O crime foi filmado por um morador da região. Contra o autor foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Após a formalização dos procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. E você vai ver depois do intervalo. Ponte cai em Pati do Alferes. Ninguém ficou ferido. Receita Federal abre consulta do lote residual de restituição do Imposto de Renda de janeiro. Pesquisa aponta queda de confiança dos brasileiros em relação à ciência e efetividade das vacinas. Homem é preso com quase 200 sacolés de cocaína em Miguel Pereira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Estado do Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, uma ponte que liga os bairros Granja Nova, Califórnia e Avelar, em Partido Alferes, caiu. Diante do incidente, o trânsito de veículos ficou impedido pela RJ 125. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Prefeitura de Partido Alferes informou que a Guarda Municipal esteve no local, orientando aos motoristas que transitassem pela rua Antônio da Luz Fernandes. A Prefeitura informou ainda que já notificou o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro sobre o problema. E o departamento informou que vai tomar as providências imediatas para que o problema seja solucionado o mais rápido possível. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Rafa. A vacinação contra a influenza continua em Nova Friburgo. A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o imunizante para todas as idades acima dos 6 meses de vida. Vale ressaltar que apenas o imunizante é capaz de prevenir doenças respiratórias agudas, como a gripe. A campanha segue disponível de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã às 6 da tarde, nos bairros Suspiro e Olaria, e das 9 horas da manhã às 4 da tarde em Conselheiro Paulino, Cordoeira e São Geraldo. É necessário ter em mãos o RG, CPF, cartão do SUS e a caderneta vacinal. E ainda falando sobre o cenário da saúde, a pesquisa Confiança na Ciência no Brasil em Tempos de Pandemia apontou queda no número de brasileiros que acreditam nas vacinas e na ciência. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, com sede na casa de Oswaldo Cruz. O estudo foi realizado por 5 cientistas com o objetivo de avaliar o cenário brasileiro em relação às fake news durante o período de pandemia e a confiabilidade das vacinas e na ciência, com o foco na elaboração de estratégias de educação e na criação de políticas públicas para casos de situação de risco sanitário, como da pandemia da Covid-19. Decidimos fazer isso logo depois da pandemia, porque os dados que a gente tinha antes da pandemia era extremamente positivo, otimista, né? Ou seja, nos últimos 25, 30 anos, os brasileiros se distinguiram por ter atitudes extremamente positivas e de confiança sobre a ciência e a tecnologia. A gente queria ver justamente qual foi o impacto nessas atitudes durante a pandemia. A pesquisa aponta ainda que a religião e o nível de escolaridade também interferem nos índices de confiança dos brasileiros em relação à vacina e à ciência. Um dos grandes desafios para aumentar a confiabilidade dos brasileiros é o acesso à informação de qualidade. A pesquisa entrevistou 2.069 pessoas acima dos 16 anos e teve um índice de confiabilidade em 95%. De acordo com o levantamento, 33% da população brasileira confia muito na ciência, 35,9% apenas confia, 23,5% confia pouco, 5,8% não confiam e 1,8% não souberam responder. A região com menor índice de confiança foi o Centro-Oeste. Apesar de uma pequena parcela não acreditar em benefícios da ciência, Yuri ressalta a expressividade desse número. O problema é seríssimo, na verdade, né? Essas porcentagens são pequenas, mas não são tão pequenas. Em primeiro lugar, porque a porcentagem de pessoas que diz eu confio pouco, não confio muito nos cientistas, é alta, na verdade, é mais de 20%. E também porque as porcentagens pequenas, como das pessoas que dizem que a ciência traz só malefícios para a humanidade, que é só 2, 3%, num país do tamanho do Brasil, corresponde a milhões de pessoas. Então, maior que qualquer exército do mundo, praticamente. Então, é muita gente que, de fato, foi, digamos, ou vítima de desinformação, né, ou que, por motivos de posicionamento político, de interesses próprios, decide tentar contribuir com esse abalamento de confiança. Os dados apontam que, para os entrevistados, as vacinas contra a Covid-19 são eficazes e seguras para proteger contra formas severas da doença, mas 13% declararam que não tomaram a dose de reforço. De acordo com o coordenador, é importante ampliar a informação científica pelas redes sociais e a criação de projetos que aproximem a população dos estudos através de campanhas de educação.
A Receita Federal abriu hoje a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de janeiro de 2023. O crédito bancário para mais de 136 mil contribuintes será realizado no dia 31 de janeiro, no valor total de mais de 368 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita em gov.br/Receita Federal. Também está disponível o aplicativo para tablets e smartphones. Caso identifique alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração fazendo a alteração dessas informações que estejam equivocadas. O pagamento da restituição é feito na mesma conta bancária que foi informada no imposto de renda de forma direta ou por indicação de chave Pix. Caso o contribuinte não resgate o valor no período de 1 ano, ele pode requerê-lo no site da Receita Federal. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. Na noite de segunda-feira, no distrito de Governador Portela, no município de Miguel Pereira, policiais militares de Pati do Alferes prenderam um homem que transportava 180 sacolés de cocaína em um veículo. A ocorrência foi apresentada na delegacia. E você vai ver depois do intervalo. Prefeitura de Petrópolis divulga mais de 105 vagas no balcão de empregos virtual. O professor cria método de ensino para alunos com dificuldade de aprendizado. Friburguense de 9 anos terá obras expostas no Carrossel Louvre, em Paris. Feira realizada pela Copeia registra 13 adoções em Teresópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Prefeitura de Petrópolis divulgou por meio do site oficial do município as oportunidades do balcão de empregos. Nesta semana, são 105 vagas disponibilizadas divulgadas na internet. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 105 oportunidades de trabalho em diferentes áreas, como, por exemplo, mais de 20 vagas de promotor de vendas, 6 vagas para recepcionista, 3 vagas de jovem aprendiz e 4 para técnico instalador. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site da Prefeitura até essa sexta-feira, dia 27 de janeiro. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel. Um professor petropolitano desenvolveu um método de ensino para alunos que enfrentam dificuldades de aprendizado. Com ele são aplicadas atividades de concentração, foco e autoconhecimento que ajudam o estudante a se desenvolver profissionalmente. Detectar e falar de dificuldades de aprendizagem não é tão simples. Por isso, a importância da criação de ferramentas que auxiliem neste trabalho. O método AC significa assumir o controle. Ele foi desenvolvido por Vinícius Moraes, que já trabalha como professor há mais de 5 anos. O objetivo é melhorar o rendimento e aprendizado dos alunos em sala de aula.
E eu comecei a identificar que os apontamentos dos alunos, nem todos eles eram errados. Eles precisavam ser compreendidos. E com o perfil comportamental e uma análise de cada personalidade de aluno, eu identifiquei 4 tipos de perfil. O aluno sinestésico, auditivo, o digital e o visual. Então a gente aplica a matéria assertiva para eles. Vou montar uma prova e acabou. Só que cada um tem um jeito de aprender. Meter essa metodologia e ampliei para todos. Ao longo dos anos, o método já foi apresentado para mais de 3.000 pessoas em palestras realizadas em cidades como Nova Friburgo, Caxias e Petrópolis. A atual meta é levar os ensinamentos para as escolas públicas. Segundo Vinícius, o método ser ensinado nas escolas é importante porque, com a aplicação, vão ser identificados nos alunos fraquezas através do autoconhecimento. Assim, vão ser feitas atividades que ajudem no desenvolvimento pessoal e profissional, além de dar oportunidade de trabalhar os talentos individuais, competências e diferenciais para decidir a futura profissão. Um sonho que eu tenho, eu vou ficar realizado mesmo quando eu conseguir colocar essas palestras nas escolas públicas. Imagina você que tem um filho em casa com 7 anos e daqui a 5 anos ele sabe o que é inteligência financeira, lidar com as emoções, saber lidar com bullying, é uma coisa que traumatiza muito. E o bullying não é só sobre quem pratica, mas também aquele que é ferido. Então, sempre atrás daquele que fere tem alguém ferido. Uma das etapas do método é a inteligência financeira, que ensina os alunos desde a infância a como usar o dinheiro de forma equilibrada, tendo controle de receitas, gastos e investimento e tomando decisões adequadas para garantir a segurança financeira durante a vida. Eu falo sempre com meus alunos, vocês não são CPF, vocês são CNPJ. Todo mundo é um empreendedor. Então essa é a intenção de ensinar essas crianças a ser, já de fato ser empreendedores. Já imaginou ter suas obras expostas no Louvre? Uma friburguense de apenas 9 anos vai realizar esse sonho este ano. A exposição acontece durante 3 dias no mês de outubro. Maia Veronese Marçal é a brasileira de apenas 9 anos que vai ter suas obras expostas no museu mais visitado do mundo, o Louvre, em Paris. A artista, nascida e criada em Nova Friburgo, foi selecionada para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre. Neste ano, as obras autorais estarão expostas ao lado de outros tantos artistas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, sabe? Foi muito legal, né, saber, porque o meu maior sonho, quando eu era pequena, era expor num museu bem famoso, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube da notícia. Durante 3 dias de outubro, 2 quadros de Maia estarão expostos no Carrossel do Louvre. A conquista é a realização de um sonho para a friburguense que começou a levar a arte mais a sério durante a pandemia. Comecei a pintar com 7 anos. E aí, na pandemia, eu comecei a pintar várias coisas, daí eu parei. E na pandemia eu fiquei pintando e não queria parar. Aí, fui vendendo os meus quadros e agora cheguei a esse ponto. Com o apoio dos pais, Maia começou a vender seus quadros durante a pandemia, o que foi um sucesso. Hoje, todo o dinheiro arrecadado com a venda dos quadros vai ser investido na viagem da família a Paris, para que Maia possa ver seus quadros expostos no Louvre. E esta não é a primeira vez que a artista expõe internacionalmente. No ano passado, Maia também participou de uma exposição em Portugal, onde teve os quadros expostos por 10 dias. Nas 2 conquistas, Maia participou de processos seletivos e entrevistas antes de ser selecionada. Pra gente, acho que foi mais surpresa do que pra Maia, né? Porque a gente não acreditava muito nisso, né? A gente não imaginava que seria possível a Maia fazer uma exposição internacional, né? Uma criança, a Maia tinha 8 anos, né, quando ela foi selecionada. E aí eu falei, gente, como assim uma criança fazer uma exposição em Paris, né? Que é o berço da arte do mundo, todos os artistas estão em Paris. E aí a gente ficou meio assim, meu Deus, sério? E eu acho que a gente está digerindo até agora. Maia já nasceu com o dom da pintura, mas tem um artista em especial no qual ela se inspira para crescer ainda mais. O Monet. O que eu mais gosto de pintar é o abstrato e a paisagem.
E este é um outro sonho que Maia quer realizar: conhecer a casa de Monet. Além da venda dos quadros, a família também já realizou rifas para investir na viagem a Paris. Até outubro, novas rifas serão realizadas. Para a família, o mais importante é ter Maia como exemplo para outras crianças conseguirem realizar seus sonhos. A gente queria muito que que as crianças vissem na Maia uma possibilidade real, que as coisas podem acontecer. Dos 21 cães disponibilizados na feira de adoção Adote um Amor, 13 ganharam tutores em um novo lar. A ação ocorreu no último sábado na Praça Santa Teresa, em Várzea, em Teresópolis. Os cachorros estavam sob a guarda da Prefeitura, no Centro de Triagem Animal da Secretaria Municipal de Saúde, setor de controle de zoonoses, no Fischer. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. No informativo semanal divulgado pelo INMET, entre os dias 23 e 30 de janeiro, há a possibilidade de volumes significativos de chuva na região sudeste. A chuva mais volumosa deverá se concentrar em áreas do centro-sul do estado do Rio de Janeiro, com acumulados que podem superar 100 milímetros. Para esta quarta-feira, Nova Friburgo pode esperar uma manhã de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva, que podem resultar em trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Amanhã será de céu com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Podem se estender durante o período da tarde. À noite, a chuva deve cessar, porém o céu continuará encoberto. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 16 e máxima de 24 graus. Petrópolis amanhece com chuva moderada forte com trovoadas. No período da tarde, as pancadas de chuva continuam, mas devem ser cessadas por volta das 8 horas da noite. A temperatura mínima é de 17 graus e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade alta de chuva moderada forte no período da manhã e tarde. No período da noite, o céu ficará encoberto com chuvisco. A temperatura estável causará mínima de 21 e máxima de 27 graus. A quinta-feira, em Pátio do Alferes, será de chuva durante todo o dia. Há ainda a possibilidade de trovoadas em regiões isoladas, com mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em regiões também diferentes. No período da noite, a chuva perde intensidade e deve se estender até a madrugada de quinta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. O INMET divulgou ainda que os ventos nos municípios citados vão ser fracos. E por isso é importante que, em caso de emergência, a população entre em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. Vamos agora às últimas notícias. A Defesa Civil do município de Petrópolis emitiu às 4h50 da tarde desta terça-feira alerta via SMS de risco de inundação para a rua Coronel Veiga. Por volta das 4h30 da tarde, diversos locais ficaram inundados, impossibilitando a passagem de pedestres e de veículos. No alto da serra, é possível ver que a força da água estava descendo pelas rochas e formaram bolsões de água que tomaram conta das ruas e calçadas. No Caxambu, a chuva contínua fez com que o quintal de uma residência virasse um rio. De acordo com a Concer, a companhia que administra a BR-040, o temporal provocou a interdição preventiva da subida da Serra de Petrópolis, a partir da Praça de Pedágio de Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora. O sentido Rio continuou operando normalmente. Por volta das 5h20 da tarde, a chuva já havia perdido a intensidade e algumas vias foram liberadas. Na manhã desta terça-feira, a Defesa Civil já tinha alertado via SMS sobre a possibilidade de pancadas de chuva em todo o município. O órgão pede à população que não enfrente as áreas alagadas e fique atento
aos sinais de deslizamentos. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.